Boa tarde. Jebe! Beleza, mano? Boa tarde, beleza. E tu, tá tudo bem? Tá tudo bom. Camiseta educativa. Levanta, levanta. Fala. Levanta. Vamos lá, Levanta. então. Faz de conta que ninguém tá vendo que tem outro cara aí. Levanta. Beleza. Boa tarde. Jebe! Beleza, mano? Que tá escrito? Boa tarde, beleza. E tu, que tá escrito nessa porra? Tá Desculpa, escrito que o camiseta? pterossauro não é dinossauro, mas a pomba é um dinossauro. Entendi. A pomba é dinossauro e não é dinossauro. Nada como um belo professor. Pra encher as paciências logo de cara, né? Como é que eu poderia... Professor Moisés Barros, peraí, eu tô tentando achar uma palavra melhor para introduzir. Senhor doutor mestre. Ele é doutor mestre? Professor? Ô, Moisés, fala você que a gente não tem o que falar agora. Salve, salve, galera. Pessoal, em primeiro lugar, gratidão aí do fundo do meu coração pelo convite desse bate-papo. Falando aqui do Campão, aqui do Mato Grosso do Sul, porra. Aí sim. Do Mato Grosso do Sul, tá Tchê, bom? fala o tchê, porque essa outra palavra não ficou legal. Não. Aí é lá no Rio Grande, tchê. Aqui nós somos porta torta, tá ligado? Aqui nós somos sul-mato-grossense. Mas, sempre com essa verve crítica, né, com essa postura subversiva e agradecendo mais uma vez, então, por poder estar aqui do lado de dois mestres da subversão. Longe disso, agradecemos muito a presença, Moisés. É realmente um prazer inenarrável. E aí, Dib, você vai apresentar o nosso mestre aí? Eu vou apresentar assim, porque eu acho que aos poucos as pessoas vão conhecendo, né? Essa coisa de apresentação fica muito chato. Mas eu vou falar só um negócio, que foi o seguinte. Moses, eu conheci através do grande amigo nosso, Fábio Mantovanelli. E foi em 2000 e... Tá passando tão rápido que eu não lembro mais. Acho que foi 16, 17, não sei. 17, 17. Eu fui passar as férias de meio de ano, alguns dias lá no Campão, no Campo Grande, a convite do Fábio. E aí, no aeroporto do Campão, estava me esperando uma amiga deles, a Denise. E aí, o Fábio estava no evento popular, festa junina, se não me engano, né? Aí pronto. Aí lá na festa junina, conheci esse figura aí, o qual morava com o Fábio. Dividiu o apartamento lá com o Fábio. E aí, nos tornamos muito amigos. E nossas ideias bateram. As que não bateram, fez mais sentido ainda. Corintiano também. Enfim. E aí, depois fizemos um grupo de WhatsApp, chamado Seres Humanos, a qual o Ricardo entrou por último. E aí, eu e o Ricardo fizemos esse Hora Feliz. E no grupo, convidamos os dois. Hoje pôde estar Moisés, Fábio não pôde estar ainda. Mas quem sabe um dia possa. Com certeza. Isso. E aí, ao longo do tempo, se Moisés quiser falar essas coisas de apresentação curricular, aí é coisa dele. Não, hoje é só falar que eu sou professor de filosofia, de professor de história, e que tenho assistido com muito temor, deixar aqui o registro, porque eu sei que muitos dos meus alunos assistirão esse programa. Estou assistindo com muito temor, cara, esse regresso ao conservadorismo de jovens, alunos de ensino médio, cara, alunos que ficam flertando com regimes autoritários, com ditaduras, cara. Eu hoje mesmo, numa sala de aulas de manhã, eu falei pro aluno, cara, você, cara, como jovem, é tudo menos conservador. Reacionário, né? Eu gosto da palavra reacionário, porque não chega a ser nem conservador mais. Né? Você olha no espelho, brother. Você é um jovem de 17 anos, olha no espelho, cada dia a cara dele é diferente. Como é que ele pode ser a favor de um regime que tolhe esse tipo de
Cara, eu tenho andado muito preocupado, meu. Só queria colocar fala, isso né? aqui, né? Não, um dia não, já estamos falando sobre isso. Exatamente. Dia... Pô, porque o jovem tem que ser rebelde, mano. O jovem tem que abominar, né? Os caras que ficam endeusando ditadura e tortura e, né, meu? Pô, os caras têm que ser os primeiros a lutar por liberdade de expressão, pô, né? Isso, e eles não estão, né? E eles estão cada vez mais ao inverso. O jovem é progresso, né? Não é só progressista, ele é o próprio progresso. Ele é o próprio progresso. Falou. Cada dia ele tá diferente, ele tá mudando. O que ele pensava ontem não é o mesmo que vai pensar amanhã, né? Exato, Ricardo. O que a gente terminou a quinta, semana passada, falando. E a preocupação maior, tanto que você foi para infantil, que é a gente, tentar desde o plantar, né? Plantar direito. O alicerce, né? É isso mesmo. Aí chega os caras no ensino... Bom, tá falando de ensino médio, né? Eu já tive experiência, infelizmente, com galera do Fundamental 2. Com essa mentalidade. Não, eu também, cara. Então, imagino. Já acontece, já. Eu tive essa experiência já em 2016. Em 2016, eu já comecei a cantar bola pro pessoal assim, vocês estão ignorando os caras falando besteira, mas tem uma galera batendo palma e levando isso a sério, entendeu? O pessoal, não, deixa quieto. É um negócio da terra plana, né? Vou discutir terra plana, isso já está superado e tal. E aí agora, cada vez mais, aí antivacina, você vai falar de antivacina, e o negócio vai crescendo. O mais louco é que a gente vive num mundo que não está superado a terra plana. Os caras estão discutindo até hoje. Se está discutindo até hoje é porque não está superado. Então, realmente é complicado. Pois é. Cara, tenho assistido isso aí com certo temor, como eu disse, porque é até complicado como professor, você... Ontem mesmo, cara, numa aula eu estava falando sobre Inquisição na Idade Média. E eu falei, cara, sobre a tortura como um método de obtenção da confissão. Cara, era o ferramental de tortura. Não, a turma, não o tema. A turma era um primeiro ano de ensino médio, Dibi. Primeiro ano de ensino médio. Tava falando sobre Inquisição e não posso deixar de falar de tortura, de instrumentos de tortura. Queimavam? E, cara, e é isso, porque foram só alguns grupos, mas a igreja em si era contra e tal. E aí eu comecei a apresentar para eles várias evidências documentais, porque a história se baseia em documentos, né? Não em achismo. Várias evidências documentais, cara, textuais, comprovações, factuais, de que papas, né, ordenavam os chamados atos de tortura, né, os ritos de tortura, abriam os tribunais do Santo Ofício, enfim. E o moleque, não, professor, mas não é assim. Que aí você fala, cara... O que o Moisés estava falando de a história baseada em documento é mais uma prova que é um tipo de ciência, né? Se chama as ciências humanas. O que o Ricardo sempre fala, que tem que discordar, achar que a ciência, aí no caso da ciência biológica, química, microbiológica e tudo mais, ela está certa ou não. A ciência procura, ela faz suas observações, depois seus testes, e comprova se o negócio é fato ou não. A ciência falando é fato, cara. Agora, documentando, agora o que rola na história, né, do documento, é que a gente sabe muito bem que os documentos que restaram para nós agora, né, do passado, por isso que hoje em dia a internet é muito importante para a gente não deixar os documentos morrerem ou sumirem, né, é que os documentos sempre foram escritos, a maioria das vezes por quem venceu, e os que foram escritos por quem não venceu, alguém arrumou um jeito de escafedê-los, né? Sim. Agora, eu queria só colocar uma coisa, que isso é realmente muito sério, que esse curso aí, da onde esse aluno do Moisés tirou isso, é aquele Brasil Paralerdos, não vou falar o nome é Brasil Paralelo e é exatamente isso que eles estão fazendo. É encabeçado pelo guru do presidente, o pseudo-filósofo, né, o tal do Olavo de Carvalho, que o Moisés deve ser super fã também, e eles estão nessa de realmente, assim, subverter, porque quando você
duvida o formato da Terra, você duvidar do que aconteceu na Inquisição fica fácil. Você duvida que a vacina funciona, você duvidar que os portugueses, eles falam isso, que os portugueses não escravizaram ninguém, que eles nem puseram pé na África, os próprios negros que jogavam, arremesso, relatos, arremesso de gente, né, no navio. Então eles inventam, que foram, como é que é os cavaleiros templários que vieram para cá com a missão de catequizar, que não tinha nada a ver com dinheiro. Assim, é uma baboseira atrás de baboseira. E aí eles fazem... no Netflix tem o documentário da Terra Plana, que, na verdade, se você entende, eles estão tirando sarro. Mas no YouTube tem o documentário da Terra Convexa, que é 1 hora com imagem, com os caras falando, com dados e não sei o quê. Se você vacila, você cai naquilo ali, entendeu? Então, o Brasil para Lerdos é uma produção muito bem feita, com gente que os retrógrados gostam de ver, que é esse pseudo-filósofo, aí pega o Dudu Bananinha, aí pega aquele cara do Zumbi dos Palmares lá, o Sérgio... Puta, aquele cara não capitão do... Não vou falar, que senão depois leva ao processo. Então, é um pessoal que eles gostam de ouvir, e aí qualquer coisa que eles falarem, vai, entendeu? Passa. E aí acontece isso. Moleque discutindo com o professor. Ô, Dib, nós dois somos professores, velho. A gente paga pau pro Moisés. E um moleque de 17 anos quer discutir com o cara, velho. Então, entende a insanidade do negócio? É totalmente fora do esquadro mesmo, né? Como a gente tá falando. Porque... Bom... É o mundo terraplanista, velho. É, exatamente isso. É o mundo surreal. É o mundo terraplanista, maluco. Agora é surreal o bagulho. Cara, e aí hoje, nesse meio dessa discussão toda e tal, eu falei pra gurizada, né, da importância da história e tal. Daí alguém me questionou, professor, mas história, né? Essa daí e tal, história é chata. E eu falei, cara, história é chata, porque ela é contada de uma maneira... equivocada ou de tendenciosa, no mínimo. Sim. Eu falei, cara, a gente é feriado no aniversário da morte do Tiradentes, mas, cara, é feriado no aniversário do Luiz Gonzaga das Virgens, do João de Deus, dos líderes da Conjuração Baiana, por exemplo, cara. A gente lembra da Conjuração Baiana, que foi um evento histórico em proporções muito mais relevantes do que em Conferência Mineira? Não. A gente não lembra, cara, a gente não fala, a gente nem sabe que esses caras existiram, né? Do João de Deus, mas a gente feria no aniversário da morte de Tiradentes, que era senhor de escravos, inclusive. A consciência negra não é nacional feriado, né? Não, já começa por aí, né? Então, cara, aí você vê... Não, olha, Moisés, eu sei que é um pedido muito chato, mas fale um pouco dessa parte da história brasileira. Cara, a Conjuração Baiana... Por que você acha... Olha, eu sou gado da NASA, segundo a... É que já tem a Augusta Dib e a Janaína, do Chá de Lima da Pérsia, nos saudando aqui. Boa tarde, obrigado. E depois que você falar o que você acha principal sobre essa parte da história da Conjuração Baiana, você fala... O que você acha o fato principal também de ela não ser ensinada, né? Na verdade é isso, ela não ser ensinada. Que é baiana. Porque não há... É só isso? Eu pensei nisso, primeiramente, né? Mas vai, mãe. Cara, a história é uma das ferramentas mais eficazes de dominação, cara. A história é uma das ferramentas mais eficazes de dominação. Cara, tem um livro muito bom do Bartolomé de las Casas, Triste História da Colonização da América. Ele foi um frei... Escreve no chat depois. Beleza. Esse cara foi um frei que participou do processo de conquista do Império Inca. E escreveu um livro que, inclusive, quase levou à morte na Inquisição. Porque ele, indiretamente, acabou imputando à Igreja Católica uma certa conivência com a violência que foi cometida pelos espanhóis no processo de conquista do Império Inca. E nesse livro, ele fala que mais eficaz do que as armas na conquista do Império Inca
foi a morte da cultura promovida pelos espanhóis, da cultura daqueles caras, mano. Porque, meu, a melhor forma de você dominar um povo é matando a história dele. Você mata a história dele, faz ele comprar qualquer versão para sua própria história, né? Para suas próprias origens. E às vezes não encontrar eco, não encontrar valor no seu passado, não se identificar com esse passado. É o que a gente faz com a nossa história, cara. Né? Para dominar, você mata a história do povo, faz com que o povo não saiba quem foi, né? Um líder, por exemplo, da revolta da Chibata, cara. O Almirante Negro. Né? Porra, cara, o Almirante Negro, mano. O Cândido, líder de uma revolta que tomou o comando de 3 navios da Armada Brasileira e apontou os canhões desses navios para a cidade, para a capital do Brasil na época, e ameaçou bombardear a capital se os caras não extinguissem os castigos corporais, em pleno século XX. Os marinheiros negros, na sua maioria, descendentes de ex-escravos, né, eram tratadas chibatadas como punição. Revolta da Chibata. Né? A Marinha Brasileira reproduzia aquele esquema escravocrata. E a história é isso, Dibi e Carlos. Queridos ouvintes, né, espectadores, é uma ferramenta de dominação, cara. Então, por que a gente não ouve falar? Porque a gente não celebra a Conjuração Baiana. Porque, como o Ricardo disse, primeiro é baiano, certo? Nordestino. Segundo, os principais líderes eram pessoas pobres, pardas, negras, certo? Pessoas que não podem ser protagonistas na história, porque senão isso pode servir de péssimo exemplo. Exato, é isso que eu estava esperando você falar. Não pode dar protagonismo para esse pessoal, né? Claro, pô. Não, e a própria escravidão, ela trabalhou bem isso, né? De separar as etnias, as culturas, para o pessoal não perpetuar. Então, hoje, é aquele negócio, né? Eu e o Dibi aqui com essa cara de europeu, aí a gente fica, não, eu tenho parte italiano, parte português. Aí eu sei que eu tenho ascendência negra também, e indígena. Agora, de que tribo é a minha ascendência indígena e de que país é a minha ascendência negra? Eu não sei. Pode ser de qualquer lugar da África, pode ser de qualquer lugar da costa do Brasil. Então, como a história foi contada pelos europeus e eles dominaram, os escravos chegavam aqui, perderam até de onde vieram, o que era, né? Pouca coisa ficou que até foi juntando com que eles chegaram aqui, né? O negócio da capoeira, da feijoada, a comida, né? As músicas e tudo mais, mas não vieram exatamente como eram de lá, como a gente tem festa italiana, aqueles vestidos que na Itália não se usa mais, festa alemã, aquelas roupas que... Aqui usa. Por quê? Porque a gente está copiando... Lá não se usa mais. Porque a gente está copiando o quê? 1800, que era quando a galera chegou aqui. E os italianos estão em 2021, entendeu? Então, assim, a gente realmente festeja um momento histórico da vinda dos alemães, dos holandeses, dos italianos, né? E com os negros, os indígenas, não acontece isso. Né? Agora, rapidinho, a Augusta Dibi está falando que o Moisés poderia apresentar cursos de história na Propriarte, aí isso é uma coisa para ver depois. Opa. A Isolda falando que é muito preocupante que os jovens estejam pensando assim, realmente. E a Graça dando boa noite aos brasileiros genuínos. Boa noite também à brasileira genuína. Buenas noches. Moses. Oi. Depois coloca a descrição no chat aí desse livro que você falou. E eu recomendo também a galera ver, você falou do Inca. Provavelmente esse cara, se bem me lembro, né? Vou usar o ditado certo. Se bem me lembro, ele é bem citado nesse... Não sei se não é um documentário, e também não chega a ser um stand-up, mas é uma aula, de história daquele Leguismo, um ator porto-riquenho, se não me engano, estadunidense porto-riquenho, né? Américo-porto-riquenho, não sei como é que fala. E tem no Netflix até hoje, chama América Latina para Imbecil. É muito bom essa aula de história. É num teatro que tem cenário de história, de arte, cenário de sala de aula mesmo. Enfim, vocês vão ver e falam. Mas era isso que eu estava pensando quando você começou a falar. É muito perigoso deixar claro, historicamente, documentalmente, em livros de história, que teve Almirante Negro, né? Que
teve uma galera baiana, bom, o próprio Virgulino, né? Como a gente estuda ele na escola? Onde tá no livro? Cadê as Ele mulheres, é um cara? vagabundo. Cadê Ele é as um bandido mulheres? vagabundo. Cadê as mulheres na história do nosso país, cara? Com Então, tanta relevância. Muita relevância, realmente. A nossa Realmente. independência, mano, não teria sido conquistada, a nossa pseudo-independência, né? Coloquemos bem. Mas ainda que Primeiro golpe de Estado, né, digamos. não teria sido conquistada, cara, se não fossem pelas mulheres, a participação intensa das mulheres, cara. Ainda que não tenha sido dado a elas o devido valor, o devido protagonismo. Esse é um dos grandes erros, um dos grandes equívocos, cara, que nós cometemos. Não dar, por exemplo, o devido protagonismo a entes históricos absolutamente relevantes, cara. Mulheres, jovens, negros, né? Essa galera que a gente considera o underground, né? Que nós consideramos não, né? Faço aqui uma correção. Mas que é colocado no underground da história. Né? Bom, que não são ensinados, né? Não ouve falar. E tem, cara, tem muito protagonismo. Por isso que a nossa história se torna, para muitos, chata, porque eles não se veem representados por essa história elitista. E ela é escrita, repito mais uma vez, com esse objetivo, cara. Né? Tem algum microfone que tá com muito barulho aqui. Qual que será que é? Será que é o meu que eu não tô ouvindo? Deve ser o meu com ventilador aqui. Parece que é um som de ventilador mesmo. Então sou eu mesmo. Tá quente a queima. Bom, aqui também tá, tô ligado. Bom, desculpa aí, vamos voltando aí. Eu tô procurando aqui, para não ser leviano, mas eu hoje estava falando no almoço sobre uma matéria que um amigo meu compartilhou no Facebook. Eu ia compartilhar, mas achei tão triste que não quis. Que é sobre os livros que estão sendo que vão ser indicados para a educação de 2021. Para a galera do Fundamental e tudo mais. Fundamental 2. Você já teve contato com esses livros, Ricardo? Cara, não, mas agora que você falou, eu tô bem receoso de ouvir essa sua notícia. Cara, então eu tô até procurando aqui, mas eu não tô... Porque esse ministro da Educação, minha mãe não vê a live, né? Ela odeia isso aqui, como ela não vai ver. Esse ministro da Educação aí, ele... O Ricardo não fez. Ele gosta de pregar, né? Porque ele é um pastor também, de pregar que tem que dar uns tapas nas crianças, né? Para aprender, assim como o Mentecato lá falou que era só dar uns tapas que a criança parava de ficar gayzinha, e tem um dos filhos dele que ou ele não bateu ou realmente essa técnica não funciona. Eu acredito mais nessa técnica não funciona. Rapaz, é muito fácil dominar pela violência, cara. Mas eu sempre me pauto, até mesmo na criação da Helena, da minha filha, de 9 anos, na frase atribuída ao filósofo Sócrates. Aquele a quem a palavra não educar, o pau não educará. Se você não consegue mudar a consciência de uma pessoa, o comportamento de uma pessoa, cara, pela educação, você não consegue mudar. Simples assim. Você pode fazer com que a pessoa te obedeça. Condicionar, né? Exatamente. Né? Mas jamais vai fazer com que a pessoa, de alguma maneira, tenha consciência daquilo que ela deve fazer e não fez, ou não deveria ter feito e fez. Né? Sim. Então, é um mantra para mim, cara. É um mantra que atribui-se a Sócrates, né? Sócrates é um filósofo muito controverso, porque até mesmo a sua existência é questionável. Sim. Mas, enfim, atribui-se a ele essa frase, esse pensamento que eu gosto de usar como mantra, que aquele a quem a palavra não educar, o pau não educará, cara. Eu nunca tinha ouvido essa frase, não, mas o que eu prego é isso também. O que um tapa substitui uma explicação, entendeu? O que isso aqui pode falar mais do que não faz isso, faz assim, assado. Eu sei, mas essa é exatamente isso. Se a palavra não vai ser o pau. Né? Eu lembro muito mais dos sermões da minha mãe do que das suas do meu pai, cara.
Meu pai me dava surras homéricas, por ter sido, inclusive, um militar, né, da época da ditadura. Então, achava que resolvia tudo na porrada. A minha mãe era muito mais inteligente e ela apelava para sermões à lá Antônio Vieira, tá ligado? Em que, te colocavam numa deprê, numa bad que você pensava 1 milhão de vezes depois antes de fazer aquilo. Tu ia bem mais que a paulada, né? Porra, claro, mano, claro, né? Porque assim, o tapa, vamos pensar eu gosto muito da questão da autonomia, né? A gente tem que se desenvolver até ser autônomo para não precisar ter um guarda te fiscalizando para você obedecer às leis de trânsito, né? E nessa questão do condicionamento, tem isso. A pessoa, quando não tem ninguém para bater, a pessoa se sente livre para fazer o que quiser. Quando não tem ninguém para falar na orelha, o sermão vem na cabeça. Claro. Esse é o lance. Você vai fazer, mas sua mãe continua falando para sempre, cara. O tapa não vem, o chinelo não vem. Mas a falação na orelha aparece na hora, cara. É interminável. É igual quando, por exemplo, no meu caso era assim. Vai pensar no que você fez. E até hoje, quando fala, às vezes acha que a gente não escuta, né? Mas, bicho, a gente não só escuta, como reverbera, né? Pois é, cara, reverbera. De uma maneira construtiva, né? Sim. De uma maneira bastante construtiva. Educação é isso. Às vezes eu tô dando aula para 6º ano, cara, e tá aquela bagunça na sala de aula, principalmente no último tempo depois de uma aula de educação física, mano. Tem jeito, o moleque volta virado no giraia pra sala, e até você botar a gurizada de boa, e tem aluno que vira pra você e fala, professor, por que você não dá um tapa na mesa igual a professora tal? E dá um grito, eu falo, porque o dia que eu precisar fazer isso, cara, eu penduro as minhas chuteiras, cara. Eu não vou ser professor, porque um professor que precisa gritar pra ser ouvido, mano, não é um professor, velho. Na boa. Se ou você consegue atenção conscientizando, ou eu, vou pendurar minha chuteira e vou fazer qualquer outra coisa da minha existência, menos ser um educador. O grande lance foi o que você falou. Provavelmente você deve fazer o quê? Quando eu também pegava turmas depois da educação física, ou depois do intervalo, né? A gente fica lá, velho, esperando ele se acalmar, não tem muito o que fazer. Cara, eu dei aula de língua de sinais para essa idade. Eu não falava uma palavra durante a aula inteira. E os moleques ficavam quietos a aula inteira. Então, porque sem eu falar, não precisa falar, velho. Então, aí a gente fica no Você se põe no... Né? Uma hora ou outra vai vir um perguntar, igual perguntou pro Moisés. Falou, mas e aí, professor? Eu falei assim, e aí? Estamos esperando aí, vamos ver. Eu entendo vocês. Vamos... Eu respeito. Se der pra gente ter aula, a gente vai ter. Se não, fazer o quê? Não, eu brinco muito, assim, eu falo assim... Eu sou meio egocêntrico. Quando eu falo, eu gosto de falar sozinho. Então, assim, a hora que vocês terminarem, eu não tenho pressa. A hora que vocês terminarem, eu falo que eu tenho essa coisa, entendeu? Eu sou meio egocêntrico, gosto de ser o centro das atenções. Então, a hora que ninguém mais estiver falando, eu falo, não tenho pressa, não. Então, ao invés de você dar bronca, você pede respeito de uma forma mais leve, né? Você dá uma brincada. Eu tive um professor no 8º ano, né? Seria agora o 9º, e a gente tinha amizade, né? E aí uma vez eu fiz uma bagunça na sala dele, joguei um papelzinho, fiz alguma coisa assim. Cara, ele só falou isso. Você, Ricardo? Mano, o cara me quebrou de um jeito. Sabe, assim, tipo, foi como se ele dissesse, cara, eu espero isso de qualquer um, menos de você. Você é meu amigo. Você é meu brother, pô, o que você tá fazendo isso comigo, entendeu? Cara, assim, eu passei a respeitar todos os outros professores muito mais por causa disso, assim, tipo, cara, os professores não esperam isso de mim. Minha mãe, quando eu ia mal na aula e o diretor na escola tirava nota ruim, o diretor chamava minha mãe, ele começava assim, ó, seu filho é super educado, todo mundo gosta dele, mas ele não prestou atenção, caiu nisso, não sei o quê. Assim, podia falar o que quisesse de mim, que eu não estava na aula, que eu viajava, que eu não fazia nada. Mas que eu era mal educado com os professores, nunca. Depois desse dia, velho, nunca mais. Eu fui, já que a gente está falando disso, eu fui um aluno não muito, como eu posso dizer, calmo. Mas nunca fui desrespeitoso também. Eu sempre respeitava todos. Respeitava e pediam para parar, eu parava. Tanto que eu virei um professor, eu acho que
que respeita muito os alunos também, por causa, obviamente, de todas... Tem até a ver com a pergunta aqui da Isolda, que é os jovens precisam de modelos de identificação. Quais são seus modelos atuais? Perguntando pra gente. Só vou terminar de falar isso, aí depois a gente responde a Isolda. Meu modelo é o DIB. O meu são vocês, então, já que é assim, vamos rasgar a seda, né? Vamos mentir aqui, né, Moisés? Não pode mentir, né? Mas então... Mas aí a gente mostrando essa educação, esse respeito que a gente tem por eles, com esse tempo, a gente dá esse tempo para os caras e tudo mais, chega uma hora que, pelo menos comigo e com vocês, com certeza acontece isso várias vezes, vocês já escutaram, o aluno, de uma aluna, ou dois, ou três, ou um só, levanta e fala para os próprios alunos, ô pessoal, o professor quer dar aula. Né? Exatamente. Não, porque é o que você falou, a gente se põe, a gente não está num pedestal, né? A gente está com eles. Sim. A aula é para eles, é por eles. Se eles não estão lá, não tem motivo de ter aula, né? Cara, é muito fácil dar um soco na mesa, mano. Eu falo que isso é muito fácil, tá ligado? Porque eu sou um ser humano e antes de racional, eu sou um bicho. Então, eu tenho no meu próprio instinto, né, na minha própria natureza, o instinto de autopreservação. Então, se eu tô me sentindo de alguma maneira lesado, eu tendo ao que? Reagir. Isso. Mas aí entra a razão, cara. Como um professor, eu preciso ir, né, me comportar para além do instinto. Eu tenho que ser racional. Eu não posso dar um tapa na mesa e fazer como um leão, dar um rugido, e aí todo mundo fica quieto. Não, mano, eu tenho que tentar, né, fazer com que eles entendam que o silêncio, a organização deles é algo muito mais a favor deles do que contra, né? Mas é uma tarefa difícil, cara. Mas é boa. Mas é necessária e eu estou muito disposto a realmente... Eu também. Uma das coisas que me dá muita saudade de dar aula é exatamente essas turmas e esses alunos, esses casos que a maioria fica, puta, mas esse cara é impossível, pô, mas essa turma não dá, puta, mas aquilo... Que é o mais legal, né, velho? Que você vai chegando, vai chegando... Eu tive uma quando eu dei aula, eu me ferrei em todos os sentidos e uma das coisas foi essa. O problema é que você gosta dos alunos, você acha que os alunos ruins são bons e não sei o quê. E eu falei assim, a questão não é que, lógico, sinceramente, eu prefiro quando tem a encrenca, a gente quer, né, mostrar que a gente apavora e resolve a encrenca. Mas eu falei, cara, assim, não adianta você olhar, tá todo mundo passando por uma porta. Você não olha para o primeiro que passou, você olha para o último que vai passar. Porque a hora que o último passar, você pode fechar a porta. Entende? Agora, em cima disso que vocês estão falando do comportamento em sala de aula, tem também a individualidade de cada um, né? Tem aqueles que são quietinhos por natureza, são aqueles que são mais agitados. Então, querer que todo mundo seja igual o quietinho, não dá, né? Às vezes eu me pego no contrário, né? Quando eu pego uma turma fazendo silêncio, é aí que me incomoda. Eu tive uma turma que era assim, que eles ficavam muito quietos, eu falava, meu, sabe assim, eu não conseguia lidar. Era complicado. Você falou da sua turma, Moisés, do primeiro ano do ensino médio, eu tinha uma do primeiro ano do ensino médio também, e, cara, eu chegou uma aula que eu virei para eles, vamos só para exemplo, Isolda, eu não sei se a gente ainda não respondeu sobre o modelo. Mas eu vou responder, eu tenho uma... Vamos responder. Eu também tenho. Só deixa essa terminar. Eu tenho alguns, né? Só deixa eu terminar essa. E eu cheguei um dia na aula e falei... Eu até chamava a turma de zumbi, né? Porque, cara, era demais, assim. Aí chegou uma hora que eu falei assim, pessoal, na boa, vocês fazem isso, vocês combinam, né? Vocês falam assim, vamos sacanear o Dib. Aí ele chega e fica todo mundo assim, com cara de zumbi. E Porque, cara... Eu falava para ler um texto, criar uma imagem relacionada, ficava, imagem? Como assim imagem? Primeiro ano do ensino médio, tá ligado? Mas tem tudo a ver com o que a gente estava falando desde o começo lá. A galera tá com esse pensamento totalmente conservador, que daí a Isolda também falou, a Isolda tá participando muito, obrigado, Isolda, falando assim, talvez os conservadores estejam usando mais permanentemente as redes sociais, divulgando suas ideias do que os progressistas. Pode ser. A internet deu voz a todos, né? E a chance dos ignorantes se encontrarem, né? Esse foi o
o tiro pela culatra. E aí, antes do modelo, só para terminar o negócio lá que eu estava falando dos livros didáticos, ela mesma colocou, foi retirado dos atuais livros didáticos, eu não entendi direito, mas está assim, vão ser recomendados pelo MEC. Tá, os atuais livros didáticos foram retirados. Eu estou entendendo pela fulana. E aí o MEC vai recomendar livros didáticos vão ser recomendados pelo MEC a violência contra as mulheres. Foi isso que estava nessa matéria do Facebook que eu não quis compartilhar. Que parece que vai estar escrito nesses livros que... Eu não sei se... Eu não entendi. Agora ficou muito obscuro se é... Por isso que eu não quis ser leviano. Se é uma recomendação à violência contra as mulheres. Mas o que eu sei é que vai estar esse tema incluído, inserido, e que parece que não vai ser um tema, tipo... isto é errado, entendeu? No Enem teve 2 respostas consideradas racistas que os caras tiveram depois que rever a resposta. É difícil, assim, erros acontecem, mas é incrível acontecer justo nessas 2 questões, né? Mas você acha que isso é erro, Ricardo? Então, é o que eu estou falando. Errar a resposta certa ou não, isso acontece em toda prova. Agora, coincidência eu já não acredito, entendeu? As 2 questões sobre racismo tá errado, realmente aí você conseguir errar as 2 assim é impossível, não dá. Agora, respondendo a Isolda, aproveitando que vamos lá. Que a câmera está em mim, eu estou gostando muito atualmente do doutor Silvio Almeida, né, que é, por acaso, Eu vou escrevendo aqui, doutor... Silvio Almeida é um advogado, né, que estudou lá em Harvard. Ele, por acaso, é negro. Ele está num protagonismo muito grande. É um cara, assim, de uma... as ideias dele realmente são muito boas. E é um cara que estudou muito também para falar... Ele fala do racismo estrutural de uma forma, assim, que joga na nossa cara, professores, que a gente faz parte da perpetuação disso. Sim. Quando ele fala que o racismo se estrutura na escola, você fica... Foi ele que participou do Roda Viva, não foi? Participou já. A Isolda falou que não vai ser... a Isolda falou assim, não vai poder ser falada... não vai poder falar isso. Violência contra a mulher. Porque quase não sofre violência mesmo, né? Se você, professor Moisés, falar sobre isso, provavelmente você vai receber uma advertência. Cara, eu vou falar, porque só nesse tempo que nós estivemos aqui falando, tá, pelo menos umas 20 mulheres foram violentadas, cara. Como a gente não vai falar disso? Eu quero ver governo que vai me impedir de falar aquilo que tem que ser falado, cara. Não, você contar a violência física, moral e... Não, a vida, né? Isso é uma violência. Vão ter que me prender, cara. Essa recomendação já é uma violência, não precisa ir longe. Isso aí já é uma violência. Deixa eu falar que chegou pessoas novas aqui. A Claudine Melo dando um abraço. E a Aparecida também. Salve, bem-vindas. Cara, eu vou falar, mano. E como eu falo todos os anos para todas as séries, e eu dou aula do 6º ano ao pré-vestibular, cara, e eu não deixo de falar. E me surpreendo, toda vez que vou falar, eu sempre encontro, às vezes, uma coisa absurda, por parte de, às vezes, até alunas, uma resistência ao tema. Porque a mãe foi uma do lar, ela acha que é normal, acha que tudo bem, é uma questão de escolha da mulher. É aquela que não quer falar que o marido bate com medo, né? E tudo não, às vezes não é igual você disse muito bem, não é nem a violência física, mas é uma mera imposição de papéis, cara, que já é um tipo de violência, meu. Mas isso é uma coisa histórica, né? Histórica que, inclusive, impede... A Maria Augusta agradeceu você enaltecer e colocar em pauta aí as mulheres na história da independência brasileira, que ninguém sabe, a maioria, né, das pessoas não é ensinado, não é que ninguém sabe. Não é ensinado, não está nos livros didáticos, que é o que a gente está falando. Vamos oferecer um curso sobre o protagonismo feminino na história, para dar voz às mulheres, cara. Responda. Fala aí.
Cara, e vou falar, mesmo que o MEC recomende que não se fale, o MEC que vá pro inferno. Porque Mas eu a gente vou tem falar, MEC. mano. Acabou o Ministério da Cultura. Eu Nem vou tem falar. MEC. Eu vou falar, cara, que a cada A gente- 4 minutos no Brasil uma mulher é violentada por um homem É escroto. um órgão fantasma querendo dar ordem, velho. O que a gente fizer contra o MEC atualmente, a gente está fazendo certo. Esse é o problema. Exatamente. Esse é o problema. É olhar o que o MEC fala para Fazer o oposto. para fazer o contrário. A Falando própria agora- Isolda falou da Djamila Ribeiro. Ela perguntou se a gente já ouviu. Sim. Ouvi pouco, já vi, mas confesso que não sou tão familiarizado assim. É uma referência. Sim. Uma referência, cara, na luta pelo protagonismo feminino e pelo protagonismo negro. O próprio Silvio Almeida fala isso, que a violência contra a mulher faz parte da luta negra, que não dá para desassociar, né? Foi o que o Gandini falou. Ela falou assim, por acaso, falando do Silvio Almeida, né? Ele é um negro, e como homem negro, o Ricardo já falou isso, mas só para ler o que ela escreveu, e como negro tem sido uma grande referência. Ela diria para ela que é o maior intelectual brasileiro do Sim, sem dúvida. Presidente do Instituto Luiz Gama. Voltando ao negócio do modelo, eu não sei se isso é felizmente ou infelizmente, que daí me causa algumas confusões mentais, mas eu tenho vários modelos atuais. A mais atual é uma professora de filosofia, que foi a minha mãe que me apresentou, que é a Lúcia Helena Galvão, sendo muito bom. E como filósofo brasileiro, que ele fala que não é filósofo, mas eu acho que ele é um dos únicos filósofos que tem no Brasil. Um dos motivos, exatamente por ele não se achar, aí se faz mais filósofo ainda, que é o Clóvis de Barros Filho. Esse cara. E aí na educação, não tem como modelo o Rubens Alves, Paulo Freire e. Né? Não tem como. Aí, ele, o mestre Paulo Freire. Sua parede aí é muito esquerdista, mano. E o Florencio Castan também, né? Se a Polícia Federal baixa, aí você tá na roça. É o Bob Marley baixo? É o Bob Marley baixo? O Bob, cara, tem Tchê, tem Paulo Freire. Os caras, vixe, mano. Se tiver uma ditadura, os caras vão falar, você pensa demais, vambora. Eu sei, cara. Só pela essa parede aí, você pensa demais. Eu já tô preparado. Eu já tô preparado. Se os caras vierem, mano, não vai ser um manifesto comunista que eu vou tirar da minha mochila, não, tá ligado? Como diz tem uma cena no V de Vingança, que eles estão numa ditadura, né? E aí a moça vê umas fotos de homem com homem e tal, e ela olha e fala, eu não posso falar em público quem eu amo, porque eu perderia o programa de TV e tal. Ela falou, nossa, mas se eles entram aqui, pega isso, falou, isso aí é o menor dos meus problemas, sabe? Assim, se eles entrarem aqui, não vai ser isso que vai cair a casa para mim, entendeu? A gente pode esconder tudo, mas a gente não tem jeito. Se o bicho pegar, a casa cai para nós. Cara, eu curto muito, velho, curto muito mesmo, como artista, porque eu acho que como Gramsci, eu acho que os intelectuais, principalmente os artistas, têm um papel fundamental na transformação da realidade. E enquanto um artista, para mim, exemplar, no sentido de comungar, né, com essa visão de mudança, cara, é o Criolo, mano. Eu gosto muito do Criolo, tá ligado? Ele é fantástico. Né, da pegada dele, tu acho que é um cara que tá aí há 1000 anos já, T-Rex no bagulho, e é um cara, para mim, uma referência hoje enquanto artista. Vocês citaram intelectuais, eu poderia citar aqui pelo menos uma meia dúzia de intelectuais, com a própria Djamila, mas eu vou citar um artista que, para mim, é uma referência atual, cara, alguém com quem eu me identifico em ideias, né? E o MC desse trabalho amarelo aí também eu achei muito interessante. Bom. Excelente, né? cara.
com a... Esqueci o nome das duas agora. Tá vendo? Isso é nosso ensinamento histórico de não reparar no protagonismo das mulheres. É mais um exemplo. Tá estourando seu microfone aí ou sou eu? Não. O meu tá de boa. O meu tá de boa também. Vocês estão me escutando? Vocês estão me escutando? Ok, tô escutando. Pra mim tá estourando aqui, mas deve ser aqui, mano. Não sei. Você tá escutando direito, Ricardo? Não, tá... Você... já tá robotizado. Então o sinal tá caindo. Eu vou sair e voltar, então. Será que é bom? Melhor? Melhorou já. Melhorou. Voltou ao normal. Eu acho que a CIA está entrando aqui nas nossas ondas sonoras, hein, cara? Aqui, Majur e Pablo Vittar. Majur e Pablo Vittar, junto com o Emicida no Amarelo. Isso aí, muito legal. A música título, né, do disco realmente tem um clipe muito legal, muito bacana mesmo. Agora, então, são eles dois, né? E a menina, porque o Pablo Vittar, ele continua com o nome até Pablo Vittar, então é ela, é ele. Eu acho que é ela, né? Ué, mas eu acho que a gente tem que chamar do jeito que as pessoas querem ser chamadas. Sim, Pablo, Pablo Vittar é ele. Você não conhece nenhum André, homem. Mas é na Itália, né? Não, aqui no Brasil eu conheço dois. Andréa, mas de italiano. Sim, o Guido que seja. Ela fala, eu sou a Pablo. Se ela fala que ela é a Pablo, sim. Ela se, eu acho que ela se identifica, pelo menos artisticamente, como a Pablo Vittar. Não, eu só pensei isso agora, porque eu sempre falava ela. Mas agora que eu pensei nisso, como eu vi Pablo, eu falei, ele. É o Pablo. Não, mas só... Mas legal. Enfim. E aí, aqui tem a Claudine falando também que quem fala muito sobre o protagonismo feminino são as mulheres, são mulheres muito potentes, com a filha e a neta de Luiz Prestes. Ela falou. Essas duas. E aí elas estão escrevendo, estão citando várias coisas. Já que vocês estão calados agora, eu vou aproveitar e ler aqui. Vamos isso. Boa. Ela quer citar uma jornalista e referência em protagonismo negro que já esteve no Apropriarte, que é a Rosane Borges. Leiam, né? Eu vou colocar da minha parte aqui, vai ser meu caso. Leiam o que ela escreve em livros e artigos. É articulista da Boitempo e tem escritos na FSP. Inclusive, Dibi, eu sugiro que para o próximo programa você convide mulheres, cara, para participar, para falar, né? Seria uma boa, cara, né? Para a gente também poder, né, estabelecer esse diálogo. Sim, temos uma lista delas. Ah, que beleza, cara. Bom saber. Agora o lance vai ser eu e o Ricardo saber quais vamos convidar, se são todas ao mesmo tempo ou não, porque para termos problemas transcendentais. Nossa, cara, eu quero muito participar, pelo menos como espectador desse programa, meu, porque eu acho que vai ser do caralho, velho. Agora... Fala aí, Ricardo. Eu não sei se você viu já várias lives que teve do Apropriarte, não do Hora Feliz, do Apropriarte, e já chegou a ter live com, sei lá, 10, 12 pessoas. É possível, né? Mas o Hora Feliz, como a gente pensou, eu e o Ricardo, de ficar falando direto, sem tema, sem pauta, geralmente a galera precisa mais de ter tema, né? Mas o que vai falar sobre? Tanto que foi o que a gente falou com você. Ricardo, Moisés, vamos ligar aí, vamos trocar ideia igual a gente tá trocando ideia. Entendeu? É isso aí, cara. Vai vir, né? Mais pessoas pode ficar difícil. Mas como já é o sexto, depois vai ser o sétimo, se bem que o próximo não vai ser Hora Feliz, porque a próxima sexta... Vai ser muito triste o próximo. Vai ser... Carnaval mascarado. Carnaval mascarado. Vai ser o o seu carnaval mascarado. no Apropriarte. Peraí, vou ver se consigo pôr aqui, ó. Cadê? Vocês estão vendo, galera? Mais ou menos. Podia ter mandado pro agora sim, agora o Bruno sim. colocar, né? Participação especial Rosa Rio, Carnaval mascarado.
Que legal, cara. Show de bola, iniciativaça, velho. E aí Então, começa às 17 horas, das 17 às 19. Que aí é a Big Live do mês. Vai ter o... Pois é, agora nesses últimos minutos, uma pergunta. Você rasgou a sua fantasia? Não, cara, ela continua aqui, meu. É. Entendeu? Aqui, velho. Não. Aqui. É só colocar meu óculos aqui, mano. Não Né? coloque. Divisão além do alcance. Tá ligado? Então, Ó, eu vou falar um negócio pra você. Não, peraí, é tudo armação. Tudo armação. É tudo armação. Cuidado minha piada, pô, sacanagem. Pô, 2 DIB assim, eu não aguento, não. Pô, era você que ia fazer Por isso, tá piada. vendo? A gente se deu bem na primeira hora. Foi amor à primeira vista. Mas depois que eu perguntei pra ele que ele era corintiano, ele falou que opa! Aí eu falei, ué. O Dib me vai no... A gente foi no Extra aqui, mano. Compramos um vidro de picles e maionese. E o Dib faz o tira-gosto. Picles misturado com maionese. Pra assistir o jogo do Corinthians, mano. Eu falei, que Maria, velho. Foi bom? Foi bom? Oh, foi demais. Isso não é árabe, não, é? Eu tenho tendências. Caramba. Agora, tem um comentário aqui da Gucci que passou desapercebido. Você sabe que hein, Moisés, que eu fui contratado como pedagogo do Apropriarte, né? E aí a Gucci está querendo contratar um filósofo historiador aqui agora. Ela tá levantando a bola aqui, se a gente consegue contratar o professor. O Moses já levantou a bola. Eu falei isso antes, né? Já que ela escreveu lá acima aí no chat. E também ele falou agora há pouco de preparar e formatar um curso sobre o protagonismo das mulheres na história brasileira. O protagonismo feminino na história do Brasil, cara. Né? A gente pode até ampliar para a história de uma maneira geral, mas eu acho que mais importante do Brasil, do Brasil. Tem muita coisa, cara. Tem muita coisa que tá por aí, mas vem aí um curso imperdível, hein, galera? Direto da Apropriarte. E aí sim. Conto com vocês. Agora que você falou, ninguém pediu pra você falar isso, hein, Moisés? Não, já não, mas vambora, cara. Eu adoro. Você escreveu pra ele mensagem? Não, tá salvo, tá na live aqui, tá salvo já era. É espontânea vontade. Fechou. Palavra não faz curva, cara. Já era. Exatamente. Aqui o papo é reto. Legal, vai ser uma honra. Agora, em carnaval, eu vou fazer uma pergunta que, pelo visto, para vocês vai ser igual eu. Para mim, para rimar, falando de carnaval, talvez para vocês, para mim foi igual. Ó, nosso forte é a rima. Eu não sou um cara muito dado a carnavais, eu já fui mais, né? Putz, eu tô rimando direto agora. Tá sem querer, juro que tá sem querer. Quem rima sem querer é bobo sem saber. Então, pode ser. Vocês sentiram falta do carnaval? Eu não reparei. Que carnaval? Isso. Bom, boa resposta. E vocês, Moisés? Carnaval? Meu, cara, sinceramente, não. Não, cara. Eu, terça-feira, aqui, coloquei várias músicas de carnaval. Eu, com a minha mãe que tava arrumando as coisas aqui de livro, relembrei de carnavais de outrora, na época de Fortaleza, que foi muito bom. De outros carnavais. Isso. Agora, essa militância carnavalesca da galera, tudo junto, amontoado, eu já não gosto faz um tempo. Eu acho que entra um pouco no que o Moisés estava falando do feriado do Tiradentes, sabe? Eu acho que é uma expressão cultural nossa, mas que se valoriza num nível que até perdeu um pouco o sentido, e a gente deixa de valorizar outras culturas nossas que são também bastante relevantes, né? Então, acho que se fosse uma coisa mais cultural, né? Uma coisa, vários shows, cordel e música do sertão mesmo, e um monte de coisa assim, seria legal. Mas virou uma coisa mais elite, né? A galera que tem grana curte, quem não tem sofre as consequências. Quem gosta se dá bem, quem não gosta também sofre as consequências. Eles acabam ganhando. Tem muita gente também que a vida se faz no carnaval, né? Isso deve ser muito triste. Não, as pessoas...
O carnaval, cara, é uma manifestação legítima, é uma manifestação necessária, mas aquele carnaval, cara, como uma manifestação da alegria que se expressa de maneira regionalizada, tá ligado? É o frevo, são as marchinhas, Isso. Agora, aqui mesmo no Campão, mano, eu tava, tipo, eu sou um frequentador de vários ambientes para que eu possa ter algum tipo de argumento. Eu não posso falar daquilo que eu não conheço. Eu não posso falar daquilo que eu não experimentei. Então, para eu falar, eu tenho que ir lá, vivenciar aquilo, para eu ter algum tipo de noção. E eu percebi que aqui mesmo em Campo Grande, nos 3 últimos anos, inclusive, eu ia uma vez, né, durante aí o período de carnaval, da sexta até a quarta-feira, e eu percebi, cara, que de carnaval mesmo não tinha muita coisa. Os caras estavam tocando música sertaneja, estavam tocando músicas que não tem a ver com, embora aqui na nossa região não exista uma identificação, né, com samba, com, né, mais música sertaneja mesmo e tal. Mas, cara, eu não via isso, sabe? Eu via uma aglomeração de pessoas, Isso né, que você está falando foi mais ou menos o que o Ricardo falou, o que para mim sempre me pegou também, tem exposição de arte, que foi o que foi me fazendo ir cada vez menos, que é o tal da proposta, né? Eu não tenho problema nenhum em ir num trio elétrico que vai tocar Beatles. Pô, legal pra caramba, adoro Beatles. Só que não me fala que é carnaval, né, velho? Pois é, cara. Por exemplo, me chama para uma exposição de gravura. Gravura de metal impresso em papel arroz, por exemplo. Papel não, porque não vai rasgar. Mas gravura em madeira, impresso papel arroz. Japonesa. Eu chego lá, a única coisa que não tem é gravura em papel e arroz. Tem performance de pessoas jogando chocolate na bunda pelada, sabe? Essas coisas assim. Então, o grande lance que eu acho que começou a fazer muita bagunça geral em vários temas é o lance dessa proposta mesmo. Perda de identidade, né, cara? Uma perda de identidade. Perda de identidade. Virou desculpa para beber por 5 dias, né? Isso, e aí essa desculpa para... Exatamente. E não vou ser hipócrita, eu fui um cara que sempre gostei muito de beber e tudo mais, cada vez menos, mas sempre gostei. Mas essas coisas assim de muvuca, faz muito tempo que eu não gosto, exatamente por isso, porque fica... sabe, você vai ficar num lugar que para você sair você não consegue, é um bagulho muito louco. E não tem identidade, foi o que você falou, você não vê ninguém... sei lá, cara. É uma histeria coletiva, né? Aquele negócio também, né? Temos que ver o lado das pessoas que ganham com isso, temos que ver também que, se não tiver me invadindo a minha liberdade, massa, tudo bem, mas eu me vejo, né, num certo direito de, por mim, expressar essa opinião, entendeu? Eu penso que está havendo uma perda de identidade e que realmente não é mais aquilo que, quando eu era criança, por exemplo, minha mãe me levava no matinê, meu pai levava no matinê, eram essas musiquinhas, né? A gente dançava, aquela coisa muito mais saudável, cara. E hoje, infelizmente, a gente tem observado isso que o Ricardo falou, né? Uma desculpa, né, para libertinagem, para uma liberdade que não respeita limites, tá ligado? E aí, só para terminar, que a gente vai voltar provavelmente numa outra live, eu vou lembrar que esse perda de identidade é cada vez melhor e mais importante a gente falar. Tem a ver essa falta de identidade com se encontrar a galera para beber só. É o que teve muito em tais ditas manifestações que teve por aí, que na verdade era para ir em shows e tomar uma cerveja gelada e curtir com os amigos. Né? E aí já esvazia. Imagina quantas coisas vão esvaziando. Pois é. Os caras tinham até dancinha, né? Você tá louco. Não, e aí eu falo de todos os movimentos. De quem era pró, de quem era contra, de quem era mais ou menos, de quem não tava nem aí. Era tudo. Era ir para tomar cerveja. Diretor Bruno. Moisés, muito obrigado, cara. Professor Moisés Barros. Dia 5, estamos de volta na Hora Feliz. Espero que o senhor possa comparecer novamente. Gente, eu que agradeço mesmo de coração aí pelo convite. Cara, experiência fantástica. Poder trocar ideia com 2 caras fantásticos, né?
pensantes em épocas tão obscuras, né? Em tempos Sim. tão obscuros, cara. É muito bom trocar ideia, ainda que de maneira virtual, com pessoas inteligentes. E agradecer também os comentários, o pessoal aí que participou, tá? E estou à disposição de vocês. Depois eu vou só passar. pedir para o Bruno. Valeu, mano. Depois você coloca na descrição do chat, se você conseguir, as informações que o Moisés vai colocar no chat sobre ele. Beleza? Valeu, Beleza. galera. Obrigado. Boa noite, pessoal. Ricardo. Valeu, boa noite. muito obrigado. Valeu, Beijo galera. na Helena. Beijo na São os Helena. caras.